Pessoal, eu sou o professor Fábio, então essa aula que eu estou apresentando para vocês é referente ao planejamento que vai ser colocado lá no sistema do Instituto Consulplan com relação à seleção para o PDE, né? Que é sobre as características dos seres vivos, uma aula preparada para o oitavo ano do ensino fundamental 2, né? Então aqui a gente já começa com as seguintes perguntas. De que são formados os seres vivos? Como estão organizados? Então, ao responder essa pergunta, a gente vê que os seres vivos eles são formados por células, que são a menor unidade viva de um ser vivo. Então, o ser que apresenta células, ele compõe-se, é formado por essa menor estrutura que forma um ser vivo. Então, nós temos aqui animais e plantas são seres pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula, por isso grande diferenciação no corpo. E os seres unicelulares são aqueles formados por uma única célula. Então aqui nós temos a presença de um protozoário, que é um ser formado por uma única célula. Já quais são as estruturas que formam essa célula? Que a gente aprende de uma forma mais básica. Uma célula em si, ela é formada por três partes básicas. Seria a membrana plasmática, a parede mais externa da célula, que delimita o seu espaço, interage com o ambiente externo e também com o meio interno, né? Assim como um líquido fluido muito parecido com um gel, que recebe o nome de citoplasma, e também tem uma estrutura responsável por abrigar, no caso de uma célula que possui núcleo, as estruturas genéticas do ser vivo, né? Nesse quesito, as células de animais e plantas são diferentes. Por que essas células são diferentes? A célula animal, que essa aqui é um exemplo de célula didática, não quer dizer que todos os animais têm essa célula nesse mesmo formato. Isso aqui é uma célula didática, que mais a gente encontra em internet, livros didáticos, qualquer pesquisa que a gente vai fazer. Ela é formada por diversas organelas, como vocês vão vendo que vai surgindo os nomes delas, né? Núcleo, mitocôndria, centríolo, complexo Golgiense. Todas as células têm essas organelas, todas elas têm. Só que com relação à célula animal, que é esse exemplo, e a célula vegetal, além dessas organelas que nós já vimos anteriormente, ela é formada também pelo citoplasma, da mesma forma que foi a célula anterior, o vacúolo de suco celular, aqui está o nome só de vacúolo, mas também ela é composta pelos cloroplastos, que mais um pouquinho a gente vai ver para frente qual que é a função desses cloroplastos, e por último aqui a parede celular, ou seja, essa parede celular é uma parede aquém, ou seja, a mais do que a membrana plasmática. Por isso que ela recebe o nome de parede celular. Isso, essas três estruturas, vacúolo, cloroplasto e parede celular, as células vegetais têm essas estruturas a mais do que a célula animal, né? Nesse quesito aí, segue-se sempre as mesmas estruturas e se modifica somente nessas três. E aí, existe essa divisão celular entre os seres vivos. Para se consolidar como ser vivo, ele tem que passar por algumas estruturas. Ele tem que apresentar essas estruturas para ser considerado ser vivo. Então, quando células se agrupam, né, elas formam tecidos. Então, na ciência e mais tarde na biologia, se trata tecidos, um conjunto de células idênticas. Então, aqui nós temos vários exemplos de tecidos, que seria o tecido muscular, aí representado pelo bíceps, né? Os tecidos encontrados em uma folha, né? Os tecidos, né, da fisiologia vegetal, né, que apresenta essa estrutura, assim como aqui nós temos um exemplo aqui de um pedaço da nossa pele, né? Seria que a camada mais superior é formada por queratina, abaixo da queratina a epiderme, e a base da nossa pele que se chama derme, que é como se fosse a raiz da nossa pele, né? E aí, essa união de tecidos, eles formam um órgão, né? E aí, a união desses órgãos, quando estão todos juntos trabalhando numa mesma função, eles formam um sistema. Aqui nós temos um exemplo aqui do sistema que é o sistema é, digestório. Nesse caso aqui já está evidenciado o órgão estômago, mas o estômago ele não trabalha sozinho. Ele depende de todos os outros órgãos trabalhando junto com ele para que ocorra a digestão. Então, nesse caso, né, o sistema digestório é formado, por exemplo, não só pelo estômago, mas o exemplo aqui que nós temos de órgão é o estômago, né? E esse órgão é formado por tecido, né, específico para formar o estômago. Então aqui a gente consegue fazer o caminho inverso dessa estrutura para poder chegar até a célula muscular que é responsável por formar esse órgão.
Por isso que um exemplo aí, para mais representar isso aqui, seria assim, a gente começar do menor para o maior. Então nós temos aqui a célula, um conjunto de células idênticas forma um tecido, um conjunto de tecidos idênticos formam um órgão, um conjunto de órgãos trabalhando na mesma função organizam um sistema, uma união de sistemas, que aí não é só o digestório, é o respiratório, o circulatório, enfim, né? Ele forma um organismo, né? E como que esses seres, né, esses organismos, obtêm a sua energia? Como que eles se nutrem, né? Porque nós, seres humanos, chega na hora do café, do almoço, da janta, nós nos alimentamos de outros alimentos. Mas os outros animais, os outros seres vivos, como que eles se alimentam, né? Então essa é a característica para nós termos aqui, né? Nós, os animais, nós nos alimentamos a partir de açúcares, que são as nossas principais fontes de alimento que nós temos. Mas esses açúcares nós ingerimos quando nós comemos outros alimentos ricos nessas substâncias, no qual, ao passarem pela digestão, esses alimentos transformam-se em energia para nós. Mas e as plantas? Como que elas se alimentam? As plantas, elas produzem seu alimento a partir de um processo chamado fotossíntese, né? O que seria esse processo de fotossíntese? Do grego, foto significa luz e síntese, produzir, fabricar. Então, por isso que as plantas, enquanto é um dia claro, não precisa ter necessariamente a luz solar, né? Mas o dia está claro, não tendo aquela cor amarela da luz solar, as plantas estão realizando fotossíntese. Então, as plantas se alimentam na presença de luz, mas a luz solar, né? Para produzir o seu próprio alimento, né? E aqui nós temos a divisão dos seres. Os seres que produzem seu próprio alimento, né, conseguem produzir o seu próprio alimento, a sua fonte de alimento, são chamados de seres autotróficos. Né? Autós por si próprio e trofé alimento, ou seja, produz o seu próprio alimento por si mesmo. Já os seres que não se alimentam, não produzem seu próprio alimento, não conseguem realizar fotossíntese, por exemplo, como as plantas, eles têm que se alimentar de outros organismos, se alimentar de outros seres vivos, são seres heterótrofos, né? Que deve ter hetero, né, diferente, e trofé, alimento, né, para esse quesito. E tá, aqui nós temos uma característica que não é bem assim irritabilidade que aparece, é a questão de nervosismo, ficar bravo, aquela coisa, mas é a condição de responder aos estímulos. Então nós temos aqui, ó, as plantas também são capazes de reagir a estímulos. Aqui nós temos uma foto que representa o crescimento das plantas em relação a uma fonte de luz. Então isso é um estímulo. Teve a fonte de luz que iluminou ela e as plantas vai crescer sempre em sentido essa fonte de luz. E aqui, no caso, no ser humano, a reação da pupila, né? A dilatação da pupila em locais pouco iluminados ou muito iluminados, conforme for a condição de luminosidade do ambiente. Todos os seres vivos se reproduzem e evoluem? Sim. E aí nós perguntamos, quais são os tipos básicos de reprodução? Reprodução sexuada e assexuada para todos os seres vivos. Porque os filhos são semelhantes aos pais. Para alguns tipos de reprodução, não é que sejam idênticos, gêmeos idênticos, ou seja, mas eles adquirem as características dos pais. É só que ver a população humana, por exemplo, né? Todos nós nascemos idênticos aos adultos. É só uma questão de crescimento e desenvolvimento, né? As espécies atuais sempre existiram? Não. Elas passaram por essa mutação. Então, por exemplo, um cavalo de hoje em dia já não é o mesmo do que foi há muito tempo atrás, porque ele apresentou uma mutação, apresentou uma diferenciação, né? Tudo isso. O que são mutações? São essas modificações que ocorrem ao longo do tempo, né? Nem todos os seres vivos se reproduzem da mesma maneira. Alguns se reproduzem de forma assexuada, né? Então aqui nós temos o exemplo das bactérias, que de uma bactéria só ela é capaz de originar duas idênticas a ela, e também nós temos a reprodução sexuada, que é de seres que necessitam de duas células, o óvulo e o espermatozoide. Já que a hereditariedade, como que a gente consegue adquirir essas características e passar para os nossos descendentes? Elas se encontram nos cromossomos, aqui o exemplo dos cromossomos, dentro do núcleo. Mas de quem a gente herda os cromossomos? Dos nossos antecessores, dos nossos pais e avós, a partir dos genes, né? E todo ser vivo é capaz de se adaptar. Essas mutações faz com que os seres vivos consigam se adaptar ao seu ambiente. Aqui nós temos um animal conhecido, um inseto, né, conhecido como bicho-pau. Ele tem a condição de se camuflar no ambiente.
Aqui um ouriço, né, que tem o seu corpo dividido em espinhos para se defender. O leão pela sua força e a resistência da tartaruga. E o processo de seleção natural é o que nós também vamos passar ao longo do tempo. E esse processo de seleção natural, conforme os exemplos dos ursos polares aí, é que garante a sobrevivência das espécies. Agora vamos ver aqui a classificação dos seres vivos. Por que eles são classificados, qual que é a importância e como que eles se enquadram, né? Então existe o reino Monera, que é formado pelas bactérias, que são seres unicelulares, né, procariontes, que as células não têm núcleo. Aqui nós temos o reino dos protistas, que são animais também unicelulares, mas eles já apresentam núcleo. E aqui nós temos o reino fungi, que são os fungos, que são formados por uma série de filamentos chamados hifas. Né? Aqui nós temos exemplo, o levedo da cerveja. E aí o reino animalia, né, compreende os animais, todos pluricelulares e têm células dotadas de núcleo. São seres heterotróficos. E aqui o reino animalia corresponde às plantas. Todas são pluricelulares e têm células dotadas de núcleo. São seres autotróficos. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.